ancestralidade Umbanda, primeiro, né, preto e velho. Por que preto e velho? Né? Tem os pretos velhos, não sei se todo mundo conhece, são os guias espirituais que costumam ser os mentores dos terreiros de Umbanda e dos terreiros do candomblé também, assim, sabe? Quando tem esse sincretismo com a Umbanda. E eu escolhi esse título também para tratar da ancestralidade dentro de um terreiro de Umbanda. Porque a gente, na antropologia, a gente lê muitos autores que dizem que a Umbanda ela é uma religião misturada, né? A gente conhece muito a Umbanda nesse sentido, é uma religião muito misturada, é muito difícil você falar de uma ancestralidade. É uma religião brasileira, negra, indígena e católica. Aí essa mistura no âmbito da antropologia, dos autores mesmo da antropologia, foi por muito tempo tratada de forma a meio que não dar o valor para a ancestralidade negra muito presente ali. E não reconhecer mesmo toda uma rede de agências que ocorre dentro dos terreiros de Umbanda, que é de protagonismo de uma cultura que se diz pertencente a uma ancestralidade africana. Então, isso tudo eu fui descobrindo no campo, né, que foi a etnografia que foi desenvolvida no Centro Espírita São Sebastião, que fica no Sagrada Família. E é interessante, né, que o nome é Centro Espírita São Sebastião, mas é um terreiro de Umbanda. Aí, logo a gente poderia pensar, mas é Centro Espírita, é Umbanda, o que é? Mas aí, pegando o relato da história desse Centro Espírita São Sebastião, da liderança religiosa, que é o Pai Guaraci, e dos adeptos que frequentam há muito tempo, esse Centro Espírita foi fundado em 1945 pela Dona Cecília, que foi uma mãe de santo feita no candomblé de Angola, que iniciou sua trajetória na Umbanda após ter sido expulsa de um centro espírita kardecista por estar incorporando, né, recebendo uma entidade do universo da Umbanda, um preto velho chamado Pai Cipriano. Ela foi expulsa desse centro espírita kardecista, porque não se aceitam, né, entidades da Umbanda em centros espíritas kardecistas, até hoje assim. Isso em 1940. Aí ela teve que sair desse centro espírita kardecista, que ela mesma procurou por conta de um problema de doença que ela teve, que ela não estava conseguindo curar. E ela procurou esse centro espírita kardecista, teve que sair de lá porque foi expulsa, por causa das suas manifestações que eram do universo da Umbanda. Ela foi expulsa desse centro espírita e passou a realizar seus trabalhos na sua própria casa, no terreiro da sua própria casa. E é daí que vem o nome terreiro, né? Porque os terreiros afro-brasileiros, eles começaram no terreiro da casa, das pessoas mesmo, dos pais e mães de santo que começaram a atender. E isso indica o tanto que a cultura negra é visibilizada no cenário religioso brasileiro. Porque ela foi expulsa desse centro espírita, teve que atender na sua própria casa, e assim passou a realizar seus atendimentos, suas consultas com as entidades com as quais ela trabalhava, e passou a criar uma rede de relações que é muito comum na história dos terreiros, que é de acolhimento mesmo, né? As pessoas procuravam ela para tratar das doenças, procuravam ela para realizar partos, e ela fez, pelos relatos do Guaraci, ela fez mais de 60 partos com a ajuda espiritual das entidades, dos guias espirituais da Umbanda, a Dona Cecília, e muitos desses partos e muitos filhos ela inclusive chegou a adotar. E desses filhos que ela adotou, 40 foram registrados, 40 registrados. E aí ela passou a criar sua comunidade de terreiro por conta própria. E aí depois de uns 5 anos ela fundou o Centro Espírita São Sebastião em outra localidade e adotou esse nome, Centro Espírita São Sebastião, por conta da perseguição policial que se exercia à época, que hoje não se exerce essa perseguição policial, mas ela é feita de outra forma, né? Mais uma perseguição social, mais uma invisibilização. E ela adotou esse nome, Centro Espírita São Sebastião, para fugir dessa perseguição e passou a realizar seus cursos de Umbanda nesse Centro Espírita, nesse chamado Centro Espírita São Sebastião, que na verdade é um terreiro de Umbanda. E aí, se a gente for pegar a grande ideia desse trabalho que eu desenvolvi,
eu digo que eu desenvolvi no sentido de escrever, porque na verdade eu só coloquei no papel a memória social e a memória tradicional desse terreiro, né? Das pessoas que estão envolvidas há muito tempo nessa história. Então, o único trabalho que eu tive foi de colocar no papel e passar essa história para frente. E eu não considero esse trabalho meu, na verdade, né? Mas a grande ideia do trabalho, o grande objetivo do trabalho foi demonstrar que a Umbanda ela tem uma ancestralidade banto, que é dos negros de Angola, os negros do Congo, os negros da Guiné, os negros de Moçambique. E eu afirmo isso no trabalho de acordo com a própria fala do pai Guaraci, que é o pai de santo desse terreiro, do Centro de São Sebastião, e de acordo com a própria trajetória da matriarca da casa, que é a dona Cecília. Chegou a falecer em 2007 e passou o cargo de dirigente para o filho dela, adotado, que é o Guaraci. E é interessante, porque ela era negra e acolheu muitos filhos, né? E um deles era o Guaraci, que é branco, e hoje em dia é o pai de santo do Centro Espírita São Sebastião. E aí, o que eu propus nesse trabalho foi demonstrar, a partir do itinerário pessoal dos adeptos da Umbanda, mostrar o tanto que a presença desses guias espirituais, os pretos velhos, se mostra muito presente nas trajetórias de cura, nas trajetórias das pessoas que buscam orientação espiritual no âmbito do terreiro, e na própria trajetória da dona Cecília, que foi a fundadora desse terreiro. Foi o pai Cipriano, né, esse preto velho, que deu as orientações para ela passar a atender na sua própria casa. E a partir desse vínculo com os guias espirituais, que já trazem essa ancestralidade africana, né? Por exemplo, esse pai Cipriano, a mãe Beatriz, vó Cambinda, se a gente for pensar, pai José de Angola, por exemplo, são nomes comuns aos pretos velhos. Todos eles carregam essa ancestralidade que vem de África. Então, eles estão muito presentes nos terreiros de Umbanda, nos centros de Umbanda, nas casas de Umbanda, nos centros espíritas que praticam o culto espiritual. Independente dos nomes que eles carregam, se a gente for pegar quem são os mentores desses terreiros, quem são as figuras principais que estão presentes nesses terreiros, a gente vai achar esses guias espirituais, os pretos velhos, assim como os outros guias espirituais que são os caboclos, entre outros. Mas o papel de mentor desses terreiros está com os pretos velhos. E isso eu notei no Centro Espírita São Sebastião, e por isso eu fiz esse trabalho focado na agência desses pretos velhos, próprio para demonstrar que a Umbanda ela é de tradição afro-brasileira, apesar de muitas pessoas acreditarem que a Umbanda embranqueceu pelo contato com o kardecismo, pelo contato com o cristianismo, pelo próprio sincretismo, que muitas vezes foi usado como forma de estratégia para nos perseguir. Se a gente for pegar a história viva mesmo dos adeptos e viva mesmo da memória das lideranças religiosas, a gente vê um protagonismo que se diz pertencente a uma ancestralidade africana. E no Centro Espírita São Sebastião, que é onde eu realizei a pesquisa, além dos trabalhos de Umbanda, dos cursos de Umbanda, também tem os trabalhos das celebrações do reinado, da guarda de Moçambique, Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. E também cultos de louvação aos ancestrais que são pertencentes ao âmbito do Candomblé de Angola. Então existe esse sincretismo muito forte no Centro Espírita São Sebastião. Só que apesar desse sincretismo, essas três manifestações religiosas, de acordo com a fala do pai Guaraci, que é o dirigente do terreiro, elas são as três de matriz banto, matriz afro-brasileira banto. A guarda de Moçambique carrega uma ancestralidade que são dos negros de Moçambique, o candomblé de Angola, dos negros de Angola, essa ancestralidade. Assim como a Umbanda tem seus mentores que são de ancestralidade africana. Então, a grande proposta foi essa mesmo, de desbancar mesmo essa ideia que se tem de que a Umbanda ela é embranquecida, a Umbanda é menos afro-brasileira do que o candomblé, como se pudesse quantificar, como se pudesse separar assim.
E é uma visão externa imposta sobre esses cultos umbandistas que não leva em conta os próprios conceitos utilizados no interior dos terreiros. Não leva em conta a própria agência dos adeptos do terreiro e dos guias espirituais. Então, na minha etnografia, eu foquei muito na fala desses próprios guias espirituais, para saber o que eles estavam dizendo, para saber qual a ancestralidade que estava sendo clamada neste âmbito religioso. E o que eu cheguei foi ao ponto que eu demonstrei aqui, que a Umbanda é de matriz banto, e ao ponto de que os terreiros são espaços de agenciamento, mesmo no presente, mesmo com o sincretismo, mesmo com a diversidade religiosa, mesmo com a congregação de várias práticas pertencentes a outras tradições culturais que não africanas, o terreiro ele é um espaço de acolhimento, um espaço de cuidado, um espaço de cura. E esses valores de acolhimento, abertura ao outro, abertura à diferença, e de acolhimento aos necessitados, que constituem a própria base de um terreiro, são valores religiosos que se encontram numa tradição banto, uma tradição afro-brasileira, uma tradição que vem de África. E essa tradição se encontra manifesta no próprio jeito desses guias espirituais pretos velhos curarem as pessoas que buscam esses terreiros e tratar essas pessoas, ouvindo, tocando, buscando saber das dores das pessoas como grandes conhecedores das aflições humanas e grandes orientadores dessas pessoas no caminho espiritual delas. De se despir dos nossos preconceitos sociais, das nossas categorias, das nossas próprias categorias acadêmicas, às vezes, para poder ingressar no âmbito religioso, como a Umbanda, para poder ingressar sem medo e aberto para o que a gente pode aprender nesses espaços, né? Porque eu aprendi muito nessa etnografia. E eu posso dizer que esse trabalho ele foi realizado sobre a proposta que se procurava tocar no próprio âmbito desses terreiros, né? O Pai Guaraci, quem foi que me orientou mesmo nesse trabalho? E muito eu aprendi com ele. Então eu venho a ressaltar para a importância de trabalhos de campo, para se falar de religiões afro-brasileiras, para se falar da Umbanda, para não se cair nunca naqueles velhos estigmas que a gente já está cansado de tratar deles, né, que vem de intolerância religiosa, que vem do racismo, no fim das contas. Isso não só no âmbito da Umbanda, mas no âmbito do Santo Daime, no âmbito do Candomblé, de pegar o que é a tradição para as pessoas que estão ali. E não se pegar pessoas que estão de fora falando sobre um contexto que só pode ser entendido de acordo com as agências internas desses espaços religiosos.